de Cristo dentro dele. O cristão, ele carrega Jesus dentro dele. Cara, não é algo muito louco? Jesus dentro de nós, vivendo em nós, ainda que nós não sejamos perfeitos, mas Jesus dentro de nós, vivendo dentro de nós, nós podemos dizer, nós somos cristãos por causa de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos aqui algumas marcas de um cristão maduro. De um cristão maduro. Depois de toda essa introdução um tanto quanto longa, mas a primeira marca de um cristão maduro é que ele é formado pela palavra de Deus. Ele é formado pela palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Já começando no Espírito do dia 10 de maio, naquela formação espiritual, naquela aula aula bíblica, 2 Timóteo 3, 16 e 17, o que diz? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. O apóstolo Paulo está no final da vida dele e ele deixa essa palavra para Timóteo, que está liderando uma igreja em Éfeso. E essa igreja, ela enfrentava alguns problemas. Tinha falsos mestres, tinha falsas doutrinas, confusão espiritual. Então Paulo aponta para algo central. O que é algo central para o apóstolo Paulo, para mim e para você? A palavra de Deus, a Escritura. A Escritura é algo central na vida do cristão. A palavra de Deus é o fundamento da vida do cristão. E o que significa então Escritura? Escritura significa sopro de Deus. Deus soprou. Deus soprou na vida dos autores e eles escreveram esse livro. Esse livro, essa Bíblia, que não é apenas um livro religioso que a gente abre na nossa casa e a gente acha, imagina que vai sair algum poder sobrenatural. Não é apenas isso. A palavra de Deus, ela é muito mais do que um manual. A palavra de Deus é o próprio Deus falando para mim e para você. É a voz de Deus falando para nós. E quando a gente fala sobre voz de Deus, palavra de Deus, nunca se esqueça que o mundo começou com a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, feia, um caos. E Deus disse: a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ensina quem não tem nenhum conhecimento. Quantos testemunhos, irmãos, eu presenciei de gente iletrada, simples, que começou a ler a palavra de Deus, passou um tempo, essa pessoa lia, escrevia e ensinava. A palavra de Deus é poderosa. Todo cristão maduro ama a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não só ensina, mas ela corrige. A palavra de Deus corrige as nossas pirraças, corrige o nosso coração duro, corrige o nosso caráter. A palavra de Deus transforma o nosso caráter. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus traz salvação. A palavra de Deus muda tudo. E nós estamos aqui por causa da palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando com a gente. Jesus, ele disse em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus imergida em nós, transformando o nosso coração diariamente, ela é uma dinamite aonde a gente estiver. Porque toda vez que a gente fala na palavra de Deus, pela palavra de Deus. Você aconselha com base na palavra de Deus. Você anima alguém com base na palavra de Deus. Você encoraja alguém com base na palavra de Deus. Tudo, irmãos, tem a ver com a voz de Deus.
E às vezes a gente quer cansar de falar da palavra. Quantas igrejas se cansaram de falar da palavra e tentaram usar outros métodos, outras fórmulas, para que a igreja tivesse crescimento, mas a palavra de Deus traz um crescimento sadio, natural, e deixa o nosso coração em paz. Essa é a palavra de Deus. A igreja que vive da palavra de Deus e sob a autoridade da palavra de Deus, vive da palavra de Deus e sobre a autoridade da palavra de Deus. Irmãos, eu aprendo e tenho aprendido que o cristão maduro, ele se submete à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mais importante do que os nossos gostos pessoais, do que a nossa opinião. A palavra de Deus, ela se sobrepõe a tudo e a todos. Quem não lê a palavra, quem não ouve a palavra, quem não aprende da palavra, não cresce, não amadurece, ainda vive no leite. Quando eu falo para a gente tomar posse da palavra, não é para a gente obter apenas conhecimento, para falar bonito, para dizer que sabe 1 ou 2, 3 versículos a mais. Não é sobre isso. É ler para ser transformado, é ler para dizer: Deus, o que tem a ver comigo? Não é com outra, o que tem a ver comigo? Senhor, fala comigo, o que esse texto está falando para mim? A palavra de Deus nos dá maturidade espiritual para a gente se perguntar no espelho: Senhor, o que o Senhor acha? O que o Senhor acha que eu devo fazer nessa situação? O que o Senhor pensa sobre essa situação, sobre esse contexto, sobre a minha família, sobre a minha vida? O que o Senhor acha? A palavra de Deus, irmãos, apenas não nos informa. A palavra de Deus nos conduz a um relacionamento com Deus, com o próprio Deus, porque um cristão maduro cultiva uma vida com Deus. O Senhor Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, versículo 6: entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai. Jesus aqui está no Sermão do Monte. Naquele tempo, muitos líderes religiosos queriam ser melhores do que os outros. Eles queriam orar em praça pública, queria pegar nada contra, pelo amor de Deus, mas queria pegar um sonzinho, colocar, espetar lá um microfone e começar a pregar em praça pública, mas não com motivos e intenções corretas, mas para serem vistos. Queriam orar para serem vistos. Eles queriam ser admirados, os religiosos daquela época. Mas Jesus fala que há uma espiritualidade de aparência na vida deles, e o Senhor Jesus nos chama para algo muito mais radical. Jesus nos chama para algo extremamente diferente daquela época. Jesus nos chama para o secreto, para o deserto, para o quarto, para a intimidade. O relacionamento com Deus não é construído aqui, não é construído no domingo, não é construído nas quartas. O relacionamento com Deus é construído no secreto, lá onde ninguém te vê, só Ele, lá onde você tira suas máscaras e lá você se percebe, lá você tira suas máscaras e você se reencontra, lá no quarto secreto.